Então vamos passar para a sessão de perguntas. Eu quero, primeiro, antes de fazer a pergunta, aproveitar o gancho do Davi para lembrar que o próximo debate que a gente vai realizar é exatamente sobre conteúdo local. Então, já que ele fez aí sim uma provocação sobre a atual política, né, a gente espera, inclusive, ele já está convidado para explorar essa provocação no próximo debate. Bom, a minha pergunta... queria uma observação, uma pergunta, né, para a mesa. Primeiro, o que eu achei mais interessante, uma das coisas mais interessantes foi essa atuação do banco costurando com as empresas a criação de empresas nacionais, costurando, um tipo de intervenção muito direta do banco, puxando as empresas para que elas se entendam e tentem construir unidades que sejam fusões, né, joint ventures delas num novo setor. Eu acho que esse é um exemplo inspirador assim, do que é possível ser feito, né? Lógico que é um processo que ainda está ocorrendo, né? A gente ainda está testemunhando ele, tudo é muito recente, mas abre um novo horizonte de intervenção do banco. Eu imagino várias áreas em que isso seria importante. Então, essa é a minha observação. A pergunta, assim, agora, a tentativa de generalização desse modelo. Sem dúvida, o SUS foi fundamental, esse negócio do poder de compra foi fundamental. E eu acho que talvez seja esse o ponto para reflexão para outros setores. Vamos pegar o caso da eólica aqui, eu vou me arriscar e falar num caso que eu não conheço tanto, mas no caso da eólica, parece que houve muita descoordenação, ainda há muita descoordenação entre os compradores dos parques eólicos e os produtores de parque eólico. Eu acho que o SUS foi fundamental porque ele colocou uma necessidade de compra que, junto com o problema da balança comercial, dizia, olha, você tem que comprar nacional, senão você coloca o SUS numa situação de fragilidade muito grande no futuro. Então, você criou uma obrigação muito grande de compra nacional que levou essa possibilidade dessa coordenação. Mas talvez esse exemplo deveria ser levado para os outros setores, quer dizer, como é importante coordenar as linhas de financiamento do apoio do BNDES com as compras governamentais. E eu acho que essa situação de o governo ter um poder muito grande de compra, né, e a gente ter cadeias novas para desenvolver é um exemplo muito recorrente. Então, eu acho que, inclusive, a coisa do SUS ajuda a entender porque mesmo o governo do Fernando Henrique fez alguma coisa nessa direção, né? Você tinha um problema concreto você tem que, objetivos você tem que enfrentar, independente da qual é a sua simpatia ideológica ou programática genérica, você tinha que enfrentar o problema do fornecimento de remédios para esse novo sistema que foi criado em 88. Bom, então eu deixo suas observações, são mais perguntas, são reflexões sobre o que foi falado, e talvez eu abro para correções eventuais dos palestrantes sobre se eu interpretei bem o que foi dito. Arthur, só identificar-se, por favor. Meu nome é Arthur, eu trabalho na área de comércio exterior. O próximo é o William. Eu vou só sugerir aqui a mesa, vamos ouvir 3 perguntas e depois a gente abre a mesa a comentar para a gente ganhar tempo. Então, William, é o seguinte. Bem, William Sabe, da área de planejamento. Primeiro, parabéns à mesa, acho que as apresentações foram brilhantes, né? Eu queria fazer um comentário depois da pergunta, né? Eu acho que os comentários residem na questão de terem sido tocados nas apresentações elementos, eu diria, ativos de política industrial que eu acho que realmente serve de reflexão e aprendizado aqui para casa, né? Para casa e no âmbito estatal, vamos dizer assim. Eu acho que esse slide, eu até me permiti um pouco trazer uma expressão desse slide, que eu acho que às vezes isso faz muita falta. Visão de futuro.
No momento que a gente não tem uma visão de futuro, e aí eu estou me remetendo à atividade de planejamento, me parece praticamente uma utopia se pensar em qualquer exercício de política industrial. Onde eu quero chegar? No momento, o Pedro acho que relatou muito bem, nem sempre se sabia onde queria se chegar, mas se sabia que havia um futuro, e eu acho que a equipe se dedicou a isso. Eu reputo isso aí como algo que inspira qualquer exercício de política industrial. Eu também vou colher alguns elementos de algo que se falou aqui, a questão dos poderes. O exercício de política industrial significa criação e fortalecimento de poder. Poder de compra, poder de venda. Então, não há como a gente fazer esse exercício sem imaginar a questão do poder implícito que se quer constituir. E tem também um elemento, a gente pode chamar de coordenação, articulação, mas não há como a gente refutar que houve, sim, um papel de protagonismo, mesmo que esse protagonismo se dê no aspecto da articulação e da coordenação, mas é um protagonismo que significa um exercício político ativo. Então, eu acho que a gente teve aqui uma aula, vamos dizer assim, de elementos que devem estar presentes, vamos chamar aí no popular atual, fatores críticos de sucesso que devem estar presentes no exercício de qualquer política industrial. Então, parabéns aí por esses elementos terem sido muito bem explorados. A minha pergunta, indo direto para a pergunta, eu queria que a mesa tecesse alguns comentários no sentido da integração para trás entre o segmento de fármacos com o segmento florestal. Eu queria ouvir um pouquinho como que a mesa poderia explorar um pouco mais isso. Como é que se dá a integração, no âmbito mais vertical ou não, para trás? Como que o segmento florestal dialoga com o segmento de fármacos? A gente pode citar basicamente isso, a biodiversidade. Como é que esse segmento dialoga com o segmento de fármacos? Tendo hoje, inclusive, a questão hoje até no âmbito da política de desenvolvimento territorial, a gente tem territórios hoje, a Amazônia, ainda com baixa densidade. Então, como é que a gente se apropria, como é que o segmento hoje vem se apropriando e dialogando com esse segmento? E só para voltar a um outro comentário que eu esqueci, a questão das competências. Eu acho que também isso foi muito bem destacado. O processo de aprendizagem e acúmulo de competências. Mais um exercício interessante, mais um elemento interessante para a política industrial. Então, essa é a pergunta que eu deixo para a mesa. O Sebastião, depois tá, o Sebastião terceiro, depois na outra rodada o Pieroni. Né? Eu fico muito satisfeito de estar presente aqui, que estou aprendendo uma porção de coisa que eu não conhecia. Mas eu queria me situar na expressão que o Davi criou de poder de venda. Eu acho importantíssima essa história do poder de venda. E transmitir aqui, né, duas experiências que passamos aqui dentro do BNDES na década de 70. O PND do governo Geisel criava um poder de compra, não com o vigor do poder de compra criado pelo SUS, no caso dos fármacos, né, com suporte na Constituição de 88, né, que declarava uma série de direitos, inclusive o da saúde, e o SUS vem atender a esse direito. O poder de compra criado na década de 70 era o PND com o programa de substituição de importações. E o BNDES se envolveu intensamente nesse programa de substituição de importações, fazendo internamente, em vários departamentos, o que está sendo feito hoje, que a gente vê naquela transparência ali. Né? Um trabalho muito parecido com isso, né, que foi feito naquela época. Mas se cometeram alguns erros, e esses erros é que eu queria dizer, nesse momento, pelo menos 2 erros. Né? E aí depois fazer uma pergunta. O primeiro erro que cometemos aqui, porque estávamos substituindo importação de equipamentos pesados, estávamos construindo Itaipu, estávamos construindo uma série de empreendimentos, era o período em que o Brasil crescia 7%, 8% ao ano, o PIB, né? E
queríamos produzir aqui todos os equipamentos, né? E inventamos a ideia de produzir forjados pesados, né? E aí montou-se a ideia, né, de construir, de produzir lingotes de 300 toneladas, um lingote, para dar um eixo de Itaipu, que depois de forjado, desbastado, enfim, aí ia pesar 120 toneladas. Precisava ter o dobro de peso para... Né? Pois bem, aí se fez um projeto, mas aí havia uma condicionante política, tem que ser privado. Né? O projeto, a Usiminas desenvolveu esse projeto da forjaria pesada na Usinec. A grande vantagem disso era que não precisava ter capacidade de produção de aço. A capacidade de produção de aço estava ao lado na Usiminas. Né? A Usinec poria a forjaria para produzir lingote na Usiminas e forjar na Usinec, mas tinha que ser privado. Tanto a Usiminas como a Usinec não eram. Então cria-se um projeto novo em Pindamonhangaba, que é a Vibasa, né? Específica para isso, era privada. Porém, era inviável. E ficou inviável, porque tinha que construir um forno de 300 toneladas, né? E não tinha, depois de fazer os eixos de Itaipu, mercado para forjados desse porte. Então, este é um erro. O segundo erro, cometido na década de 70, houve outros, mas um segundo que eu queria, e aí eu acho que está, hein, Pedro, muito em cima daquela sua transparência, foi a história da cobra. A história da cobra, né, é um outro exemplo, né, de equívoco na criação do poder de venda. Né? E foi exatamente na linha da computação, dos equipamentos, da tecnologia de informações, a cobra seguiu aquele esquema ali. Né? Só que na hora que passamos, né, para aquela parte azul da sua transparência, né, passamos errado. Entramos no hardware quando devíamos o mundo estava entrando no software. Né? Então, aí, eu queria falar, eu falei essas duas coisas para dar dois exemplos, mas queria terminar fazendo uma pergunta. Não há esse risco, ali naquela sua transparência, Pedro, da gente estar criando um poder de venda desatualizado em relação ao futuro? Bem, com relação à questão que o Davi levanta, se efetivamente nós podemos observar, podemos identificar uma sequência, não é, de políticas mais ou menos bem-sucedidas ao longo de 30 anos, 40 anos. Eu acredito que... Eu não sei se concordo inteiramente com isso, Davi. Eu acho que houve oscilações enormes do ponto de vista da construção. Eu estou falando no plano da saúde, hein? Eu não sou da indústria, eu sou da saúde, embora esteja na Abifina, porque eu sou um sujeito meio confuso mesmo. Claro. Houve oscilações enormes, né, no campo, digamos, das relações entre Estado e mercado, e no fundo é disso que se trata, não é? Às vezes uma relação mais virtuosa, às vezes uma relação menos virtuosa, mas houve oscilações grandes, não é? Se você for pegar, por exemplo, desde do nacional desenvolvimentismo do Geisel até hoje, e efetivamente nós tivemos uma década perdida, não é? A década de 90 foi inclusive para esta casa, do meu ponto de vista, posso estar errado, né? Uma década na qual essa relação entre Estado e mercado pendeu de uma maneira
excessiva e, do meu ponto de vista, prejudicial para o lado do mercado, período em que a ideia de política industrial, que é a alma dessa casa, BNDES, foi inteiramente abolida, e que no campo da saúde, por exemplo, não só. No campo da saúde, Davi, o que a década de 90 fez de bom foi na franja do poder. Foi o Serra, em 99, com o genérico. Mas isso não era o núcleo duro do governo que fazia isso. Isso foi uma escapada que o Serra deu, porque brigava com o Malan. E quem mandava era o Malan. Não é? Para a área de saúde, e que é algo que tem repercussões até hoje, nós tivemos, em 1996, a promulgação de uma lei de propriedade intelectual absolutamente antinacional, absolutamente equivocada, na contramão, por exemplo, do que fez a Índia. Também, a Índia e o Brasil assinaram os acordos TRIPS. Foi uma harmonização das regras de propriedade intelectual em todos os países. O Brasil assinou, foi negociado, inclusive, pelo depois chanceler Celso Amorim, né? Porque senão não entrava na OMC, e era interesse do país entrar na OMC. Só entrava na OMC quem aderisse a TRIPS. Agora, a Índia assinou o TRIPS e gastou os 8 anos a 9 anos de período de graça para implementar as regras de TRIPS. O Brasil implementou imediatamente. E implementou com um conjunto de dispositivos que hoje se chamam TRIPS Plus, quer dizer, que vão além da TRIPS. Então, quer dizer, eu acredito que é no equilíbrio, não é? numa solução virtuosa para essa relação entre Estado e mercado, e que me parece que no governo, na proposta nacional desenvolvimentista, não é? Da potência do hemisfério sul, do Geisel, não é? E mais recentemente, isso se encontrou. No campo da saúde, onde é que está essa relação virtuosa entre Estado e mercado, que eu poderia traduzir como uma relação virtuosa entre uma política industrial, mercado, e uma política social, saúde. Quer dizer, foi essa articulação, e aí é a existência do Sistema Único de Saúde, que foi criado em 1990, né, que propiciou. Né? Então, quer dizer, eu acredito que foi exatamente, não é, essa questão, essa busca de uma sinergia possível entre, pelo lado da política social do SUS, a ampliação do acesso a produtos industriais de saúde, e, por outro lado, a política industrial, no sentido de desenvolver uma indústria farmacêutica e farmacoquímica nacional, foi esse cruzamento que se fez, enfim, correto. Um outro elemento que me parece fundamental é a questão da coordenação. Não é? Eu acho que na relação virtuosa entre mercado e Estado, os mecanismos de coordenação têm que ocupar um lugar de grande destaque. Não é? Isso houve lá atrás, e no caso nosso aqui, que a gente está colocando, houve no caso da criação do GECIS, do Grupo Executivo. Botou todo o governo e ainda criou um fórum de articulação com o setor privado que discute as questões da... Bom, rápidos comentários, não é? Os biológicos no mercado mundial, eles são o futuro, mas eles ainda não são o presente, porque é verdade aquilo que Pedro botou lá. Os blockbusters hoje são cada vez mais são biológicos. Mas biológicos não passam de 10% do mercado mundial de medicamento, hoje em dia. A derivada é alta, não é a curva, mas eles ainda têm muito para crescer, não é? É importante. Ainda falando rapidamente de biológicos,
Está acontecendo uma coisa muito estranha na Big Pharma mundial. Eles enfrentaram, nos últimos 10 anos, vem enfrentando uma crise muito grande, não é? Que decorre exatamente do cruzamento de dois problemas. Um problema é a diminuição do lançamento de moléculas realmente inovadoras em nível global. E a outra crise, outro problema é o patent cliff, não é? A queda de patentes que foi muito grande. E, nesse momento, ao lado dos biológicos, aparecem outras oportunidades que eu acho que o Brasil tem que entrar no campo de medicamentos, não é? Que é uma espécie de volta à síntese na área de agentes anti-infecciosos, sejam antibióticos, sejam antivirais. O maior fenômeno da história da indústria farmacêutica mundial foi lançado no ano passado, que foram 2 ou 3 medicamentos para a cura da hepatite C. Não é? O principal deles chama-se Sovaldi, foi lançado pela Gilead. Não é? Mas tem outros também por aí. Quer dizer, essa é uma janela de oportunidade, Pedro, que eu acho que a gente vai ter que, ao lado de biológicos, começar a explorar. Quer dizer, há estimativas de que a carga global de doença, inclusive no hemisfério norte, portanto nos países ricos, que é o que interessa, de novo, para excitar o espírito animal do capital, não é? Que infecções por bactérias resistentes também aumentem de uma maneira, estão aumentando de uma maneira muito, muito grande. Alguém falou da fitoterapia, não é? Fitoterapia é o seguinte, do meu ponto de vista pessoal, é muito difícil entrar com uma perspectiva industrializante na fitoterapia, porque esse terreno ele é dominado por grupos que, no limite, são anti-indústria. São grupos, digamos, voltados para o natural, para o orgânico, para toda uma ideologia que considera que a indústria, que confunde a indústria com veneno, com coisas assim e tal. Enquanto não podemos superar essa divisão, a questão da fitoterapia vai ser muito complicada. E não é no Brasil, não, em termos globais, não é? É isso, eu não quero mais eu vou deixar a minha apresentação aí. Eu só peço que botem em PDF, porque ela não está em PDF, eu não estou querendo mexer. Muito obrigado. Só uma coisa, eu cometi um engano na minha apresentação. Eu disse que nos Estados Unidos o componente de saúde humana era o mais importante em termos de investimentos financeiros por parte do governo norte-americano. Eu estava comparando com o Brasil, mas evidentemente que não é, que é defesa. Não é? É óbvio. Mas no Brasil não tem pesquisa de defesa importante. Então, tirando defesa, é saúde.